Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras realizadas no mês de julho. Um mês que, bom, vamos dizer que já tivemos meses mais memoráveis neste canal. Vou começar então em ordem cronológica de conclusão de leitura. Então vamos primeiramente para o meu Kindle, que está aqui simbolizando um livro cuja capa irá aparecer bem aqui para vocês, que é o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu tinha certa curiosidade em relação à obra da Sally Rooney e como fazia tempo que eu não fazia um vlog de livros mais contemporâneos, vez ou outra eu pego um desses livros que tá bombando aí, leio e compartilho minhas impressões com vocês através de um vlog de leitura. Eu vou deixar aqui alguns links na descrição. Decidi que o próximo vlog seria justamente da Sally Rooney, de algum livro dela, e acabei optando por Pessoas Normais, o que acho que foi uma escolha acertada, porque apesar de não ter amado o livro, eu gostei. E o que a gente tem em Pessoas Normais? Nesse romance nós acompanhamos dois jovens que estão bem na transição entre adolescência e vida adulta. Eles estão no último ano do ensino médio para ingressar na universidade e eles são pessoas que pertencem a mundos distintos, de certo modo. A Marianne é essa menina mais privilegiada, que teve mais oportunidades na vida, vive de uma maneira mais confortável, apesar de que não num lar tão estruturado. A família dela é um tanto quanto complicada. E do outro lado nós temos o Connell, que é um menino já de um pano de fundo mais humilde. A gente vê que ele tem alguns problemas de dinheiro. A mãe dele é uma mãe solo, então enfrentou muitas dificuldades na criação do Connell. E a mãe dele trabalha como faxineira na casa da Marianne. E apesar de estudarem na mesma escola, na mesma série e já se conhecerem há muito tempo, o Connell e a Marianne se mantêm bastante afastados na escola. Só que o Connell começa a ir buscar a mãe dele no trabalho e ele e a Marianne começam a interagir. E isso vai evoluindo para um relacionamento também bastante complicado. E através desse relacionamento, do desenvolvimento desse relacionamento, nós vamos entendendo melhor o Connell, a Marianne, as vivências prévias deles e como tudo isso impactou as pessoas que eles são no presente da narrativa. E eu tenho minhas críticas ao livro, eu desenvolvo isso mais no vlog, inclusive, que eu fiz pro livro, que já está no ar. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês. Mas, no geral, eu gostei de como a Sally Rooney consegue captar alguns aspectos da contemporaneidade. Eu acho que essa foi a parte mais interessante do livro pra mim, porque lendo o livro eu percebi que eu vejo muito mais essas problemáticas, assim, dos relacionamentos de hoje em dia, da economia de hoje em dia, enfim, como o mundo funciona nos dias de hoje, através da não ficção. Na ficção, foi a primeira vez que eu vi problemas da contemporaneidade sendo abordados e tendo um grande protagonismo na narrativa, e eu gostei de ver isso. Então, por conta desse aspecto, eu fiquei curiosa para conhecer um pouco mais da obra da Sally Rooney. Como crítica principal, fica o fato de ela abordar alguns assuntos que são bastante sensíveis, mas de uma maneira não muito aprofundada. Um eufemismo pra rasa. E eu entendo que tem a própria questão desses personagens não entenderem muito bem o que está acontecendo, mas ainda assim eu acho que essas questões poderiam ser melhor trabalhadas. Desenvolvo mais a minha crítica no vídeo, no vlog, que estará linkado aqui na descrição. E para Pessoas Normais, de Sally Rooney, 3.5 estrelas. Em seguida terminei um livro que, olha, se a Paloma de uns 2 anos atrás talvez soubesse que a Paloma do futuro leria, acho que ela ia ficar um pouco incrédula. Estou falando de Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Eu decidi ler este livro porque eu ouço o podcast da Emma Chamberlain. Confesso que não ouço todos os episódios, eu ouço quando o tema me interessa. E enquanto eu procurava por um novo episódio do podcast dela para ouvir, eu me deparei com uma entrevista, com uma conversa que ela tem com a doutora Anna Lembke. E eu achei muito interessante. Para vocês terem noção, eu ouvi este podcast
3 vezes. Sim, indiquei no Instagram, teve uma resposta muito positiva, aliás, fiquei feliz que tanta gente aproveitou a indicação, porque é isso, eu realmente gostei muito do podcast, das coisas que a Ana Lembke fala lá, e aí eu sou assim, quando eu descubro alguém que eu sei que participou de vários podcasts, eu vou ouvir todos os podcasts de que essa pessoa participou. E a Ana Lembke, felizmente, participou de muitos, então eu ouvi muitos podcasts dela, e aí eu fiquei, putz, vamos dar uma chance pra esse livro, então. Vai. E eu digo isso porque toda essa coisa, assim, subtítulo, a capa, sempre me parece um rolê meio autoajuda e eu não sou a maior fã de livros de autoajuda. Definitivamente já li alguns e... ai, não é pra mim. Mas decidi ler. E qual é a proposta deste livro? Bom, não é de hoje que a gente sabe que a nossa vida se resume meio que a uma eterna busca pelo prazer e fuga da dor. Mas, segundo a doutora Ana Lembke, a gente está vivendo uma época um tanto desequilibrada em relação à dor e prazer, onde o prazer é infinitamente superior à dor e que isso pode ser algo ruim, essa questão de tentar evitar a dor a todo custo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, porque parece meio estranho, né? Ah, como assim? A gente vive buscando pelo prazer e evitando a dor, e aí a gente chegou num ponto onde o prazer é muito fácil e isso é considerado ruim? Como assim? Vou dar um exemplo. Um dia desses, uma pessoa me perguntou na caixinha de perguntas no Instagram o que eu fazia quando eu estava triste, o que eu fazia pra melhorar, etc. E a minha resposta foi que quando eu estou triste, eu fico triste. Quando eu estou angustiada, eu fico angustiada. Eu me permito sentir isso porque eu acho que é algo importante. Se você tá sentindo tristeza ou angústia, e aqui tô falando de situações normais, tá? Não depressão, coisas do tipo. Tipo, acabou o dia, ai, fiquei angustiada com alguma coisa que aconteceu e tô aqui mal. Se eu tô me sentindo assim, eu acredito que é porque tem alguma coisa que eu preciso processar. Muitas vezes alguma coisa até a aprender a partir daquela situação e não ignorar completamente, sabe? E eu sinto que hoje o sofrimento é algo, meu Deus, não, como assim? Você não pode sofrer de jeito nenhum. Você está triste? Não fique triste, faça isso, isso, isso. E a gente tem muitos mecanismos pra, ai, qual é a palavra? Anestesiar. Pra anestesiar essa dor. Só que é isso, é algo que tá ali e você tá mascarando e uma hora pode dar ruim. Eu consegui me fazer clara? Espero que sim. Pois bem, aí o que acontece? Segundo a doutora Ana Lembke, isso tudo está muito ligado a um neurotransmissor chamado dopamina, que por sua vez tem muita relação com o nosso sistema de recompensa. O que é esse sistema de recompensa? Basicamente, vamos pensar, a gente precisa comer, certo? Só que, para nossa sobrevivência, a gente tem esse mecanismo de que a gente sente prazer quando a gente come. Porque se fosse algo ruim, você não ia buscar por aquilo, certo? Só que você precisa daquilo. Então, é meio que uma recompensa, sabe? Ah, você vai buscar aquilo e você vai sentir prazer. E a dopamina está envolvida nisso da motivação. E quanto mais dopamina um ato, uma substância, um hábito libera, maior é o potencial aditivo desse hábito. E hoje em dia a sociedade está repleta de substâncias, de mídias, de aplicativos, etc., altamente dopaminérgicos e, portanto, altamente viciantes. Ela comenta um pouco também sobre essa terminologia de vício, porque aqui ela fala muito do uso de celular, do uso de internet, do uso de drogas. E essa é uma questão que me preocupa bastante, porque eu tenho pra mim que nós, como geração, estamos sendo que espécies de cobaias, porque nenhuma outra geração viveu o que a gente vive hoje em dia, né? E isso é muito perigoso, ainda mais quando a gente não se dá conta disso. E eu acho que é algo que acontece muito na sociedade hoje em dia. Eu vejo nós presos em alguns comportamentos e eu fico pensando, gente, será que todo mundo tá se dando conta de que isso aqui tá acontecendo? Então eu considero este livro aqui muito importante pra gente entender melhor a sociedade atual, o perigo de algumas coisas. Aqui ela fala muito de crianças, de adolescentes também, e essa exposição a telas. Tem até um livro que ficou bem famoso recentemente, o A Geração Ansiosa. Eu tô com um podcast do autor deste livro, aliás, esqueci o nome dele, acho que é Jonathan alguma coisa, né? Enfim, eu tô com um podcast dele na fila pra ouvir. Em resumo, se você é uma pessoa que se incomoda com o seu comportamento em relação a alguma substância que você sabe que te faz mal,
ou em relação ao uso de internet, o uso desenfreado de internet, redes sociais, etc. Eu acho que ler este livro pode ser uma boa. Ou você pode ouvir os podcasts dela para ter uma ideia se você iria gostar do que tem aqui ou não. Eu considerei uma boa experiência de leitura, mas não aprendi tantas coisas, porque eu já ouvi muitos podcasts dela, né? Então eu já sabia bastante sobre o assunto, mas foi bom ter toda essa informação organizada aqui, sob forma de um livro, poder fazer as minhas anotações, coisas que são mais difíceis de fazer enquanto você está ouvindo um podcast, né? Então, achei válida a experiência, mas provavelmente não vou reler. Acho que vai ser o tipo de livro que eu vou pegar as minhas marcações, minhas anotações, passar para um arquivo no meu Notion e passar para frente. Então, em breve, provavelmente estará no meu perfil de desapegos, cujo link estará aqui também na descrição. Se você se interessou, fique ligado, provavelmente ele estará na próxima leva de desapegos. E para Nação Dopamina, 3.5 estrelas também. E fechando o mês de julho, temos uma leitura um tanto quanto fora da minha zona de conforto. Falo de Um Cântico para Leibowitz, do Walter Miller Jr. E por que eu digo que é fora da minha zona de conforto? Porque este aqui é um clássico da ficção científica, apesar de que a gente discute essa questão já já. E eu definitivamente não sou a maior fã de ficção científica. Já li algumas coisas famosas, inclusive acho que vocês conseguem ver. Não sei se vocês vão conseguir identificar os títulos, mas tem algumas coisas de ficção científica aqui, tipo Fundação, por exemplo, que eu li e fiquei meio... Enfim, as experiências com ficção científica no geral não são muito positivas, mas uma amiga muito querida minha gosta muito deste livro e até me deu de presente de aniversário, acho que foi no ano retrasado, se não me falha a memória. E aí eu resolvi ler. E não só ler, mas ler em conjunto com o meu Clube do Livro, o Clubinho. Informações estão aqui na descrição. Então a galera queria um ficção científica, eu joguei a ideia deste aqui, então o pessoal animou. Resolvemos ler e o resultado foi que temos mais uma experiência não tão positiva para minha conta com ficção científica, porque eu não gostei do livro. O que acontece? Este livro é dividido em 3 partes. Cada parte é ambientada em um século diferente. O intervalo entre essas partes é de cerca de 600 anos, então a gente começa primeiramente no século 26 e encontramos uma humanidade que foi basicamente dizimada por conta da utilização de bombas nucleares. Uma quantidade significativa de pessoas sobrevive, havia abrigos nucleares, tem toda uma consequência, claro, por conta da radiação, então muitas mutações acontecem, etc. Mas a parte que realmente importa aqui para o desenvolvimento da narrativa ao longo das partes é que boa parte das pessoas que sobreviveram se voltam contra o conhecimento. Porque o que elas pensam? Ah, foi por conta do conhecimento que gerou a tecnologia, que por sua vez gerou a bomba atômica, que a gente está no estado em que estamos hoje. Então eles começam a perseguir cientistas, intelectuais, muitos são mortos, assassinados, alguns se refugiam. Tudo isso é chamado de simplificação, então a humanidade é reduzida a um estado bastante primitivo, parece uma coisa meio tribal, sabe? Muitas pessoas são analfabetas, mas aqui nós temos um local que tem o objetivo de guardar o conhecimento que restou e, no caso, é a abadia de São Leibowitz. Há todo um conhecimento guardado nessa abadia, que é chamado de memorabilia, e esse conhecimento não é muito utilizado, justamente porque as pessoas não sabem muito bem o que há ali. Muito conhecimento se perdeu, então eles também não conseguem fazer muitas conexões, mas fazem questão de preservar o que há ali. E aí a ação do livro ganha mais corpo a partir do momento em que um aprendiz que está nessa abadia acaba encontrando um abrigo antinuclear e encontra algumas coisas importantes ali, como inclusive um projeto que seria do próprio Leibowitz. E essa descoberta tem algumas consequências e, como eu disse, conforme as partes do livro vão avançando, a gente vai para civilizações que são mais sofisticadas do ponto de vista de organização, tecnologia, etc. E até falando um pouco da premissa aqui para vocês, parece muito legal, né? Muito interessante, mas a execução
não me pegou. Enquanto eu pensava sobre o porquê de eu não ter gostado tanto deste livro, eu lembrei de uma frase muito boa do John Steinbeck que eu infelizmente não saberei citar literalmente certinho. Preciso decorá-la, inclusive, porque eu lembro de ter achado a citação muito boa. Mas a ideia é basicamente que um leitor, o tanto que um leitor consegue tirar de uma obra depende do tanto que ele consegue trazer para ela. Basicamente a questão do repertório que você tem. E eu senti que as coisas de que eu mais gostei deste livro foram coisas que eu trouxe pro livro e não que o livro colocou pra mim e eu fiquei, putz, isso aqui nunca tinha pensado, sabe? Não, foram mais as conexões que eu fiz na minha cabeça, sabe? E eu falei da questão, né, do clássico da ficção científica. Eu falei pra vocês que eu li Fundação e eu fiquei, putz, ok, não achei lá essas coisas, mas entendo. E este aqui, Ai, me parece ser um livro que tá muito vinculado ao contexto dele, sabe? Porque o contexto, eu nem falei disso pra vocês, né? Mas muito importante, o contexto. Ele foi publicado em 1959, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fria. O Walter Miller Jr. foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, ele era norte-americano e ele participou do ataque a uma abadia, a abadia de Monte Cassino. Depois ele acaba se convertendo, inclusive, ao catolicismo e tudo isso nitidamente tem um impacto muito significativo nessa narrativa. Então, se você pensar nas coisas que são apresentadas aqui, tipo construção da verdade, essa tensão que havia entre potências mundiais, a questão da desesperança no mundo, e ele ter produzido tudo isso em meio àquele caos, eu acho louvável. Só que é isso, toda vez eu ficava, putz, deixa eu ver o que eu gostei do livro. Eu acabava muito atrelando ao contexto e ao que eu consegui trazer pro livro, e não necessariamente do que eu tirei do livro. Deu pra entender? Ontem, aliás, a gente teve a live da leitura conjunta. Ao fim de toda a leitura conjunta que a gente faz no clubinho, a gente se reúne no Google Meet pra debater sobre o livro. E, aliás, a opinião sobre o livro foi meio que unânime. Ninguém amou o livro de paixão, ou não gostaram, ou acharam ok. Mas eu usei um exemplo que eu queria trazer aqui, que é, tem livros que a pessoa pode não ter bagagem nenhuma. Ela vai ler, ela vai tirar coisas dele e vai pensar, putz, entendo porque isso aqui é uma obra-prima. Cântico para Leibovitz, eu acredito que se você chegar para ler sem muito repertório, sem saber do contexto, eu acho que não é um livro que te causa essa impressão, tipo, ah, meu Deus, isso aqui é um clássico do seu gênero, sabe? Eu realmente acho que não. Eu fiquei, gente, será que eu tô sendo muito dura com o livro? Mas ontem, falando com o pessoal do clubinho, eu acho que não. Inclusive, talvez tenha sido até das pessoas mais gentis em relação a este livro. Então, para um cântico para Leibovitz, 3 estrelas. Tá lido, com certeza não vou reler. Pode ser que tenha uma questão de expectativas aqui, porque, como eu disse, essa minha amiga gosta muito deste livro. Eu tinha ouvido falar dele também como sendo uma mistura de Fahrenheit 451 e de O Nome da Rosa. E por mais que eu entenda de onde esses elementos vêm, a gente tem essa questão, né, da queima, da destruição do conhecimento, Fahrenheit 451, da abadia com preservação de conhecimento, e aí a gente lembra de O Nome da Rosa. São 2 livros de que eu gosto muito, Fahrenheit 451 e O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, inclusive, é um dos meus livros favoritos da vida. E aí eu pensei, bom, uma mistura desses dois não tem como dar ruim, né? Pois é, mas tem. Premissa maravilhosa, mais uma execução que eu nem falei da escrita aqui, né? Eu não gostei da escrita de jeito nenhum. Minha amiga até já tinha falado, olha, dá uma ignorada na escrita. E eu tentei, mas foi impossível, porque em alguns momentos eu ficava, ai não, gente, isso aqui não tá legal. Muita coisa que fica jogada aqui. Ai, gente, não rolou. É isso. Tá lido. Confesso que depois deste aqui vou demorar para dar uma chance para ficção científica novamente. E essas foram as leituras concluídas no mês de julho. Eu sempre confundo o mês, né? A galera freguesia do canal já sabe disso, mas mês de julho. E já aviso que agosto tem tudo para ser muito mais feliz que julho, porque tô terminando 2 livros maravilhosos e a leitura conjunta do clubinho deste mês é simplesmente o creme de la creme, que é O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, que no meu coração, apaixonado por literatura russa, só perde para Anna Karenina. Sim, O Mestre e Margarida é o russinho número 2 do meu coração, amo demais e tô muito ansiosa para ver como ele vai sair na releitura. Acho que só tende a crescer. Se você ficou curioso sobre O Mestre e Margarida, já tem resenha aqui no canal.
link está na descrição. E se você quiser participar da leitura conjunta, ainda dá tempo, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo. A gente começou no dia 1º de agosto. Se você quiser mais informações, manda um e-mail pro suporte do clubinho que tá aqui na descrição deste vídeo. E contem aí o que vocês leram de bom ou de ruim em julho. Aliás, alguém aí já leu Leibovitz também? Se sim, deixem suas impressões aqui nos comentários. Eu falei já do... Gente, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, são 7h53. Depois das 6 eu já não funciono direito. Mas vamos lá, pera, o que eu ia perguntar? Lembrei. Eu esqueci. Ai, lembrei, eu estava me perguntando se eu já tinha falado pra você se inscrever no canal, então vamos lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Ufa, lembrei. Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Chega, tchau.